Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Feliz é aquele a quem Deus corrige. Por isso, não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la já cometeu adultério no seu coração. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na sua cabeça, e colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo: Viva o Rei dos Judeus! Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de moralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Não é verdade que Deus criou um único ser, feito de carne e de espírito? E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos que sejam dedicados a Deus. Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher. O homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. O que Deus quer de vocês é isto: que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo respeito e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos, que não conhecem a Deus. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por Ele. Eles dizem coisas sábias e sempre falam o que é direito e certo. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. E faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. O teu reino é eterno e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Meu Deus, eu confio em Ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em Ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivos e revoltam contra Ti. O país que não tem um bom governo cairá. Com muitos conselheiros, há segurança. Ele acalmava a tempestade e as ondas ficavam quietas. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. Filhos, escutem o que o seu pai ensina. Prestem atenção e compreenderão as coisas. No dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Fala com sabedoria e delicadeza, pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo?
Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte as coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Ó Deus, estou aflito, esperando que tu me livres dos meus inimigos. Eu ponho a minha esperança na tua palavra. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Confie em Deus o Senhor e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, eu vou guiá-lo e orientá-lo. Ó Deus, continua a amar os que te conhecem e a fazer o bem aos que têm um coração honesto. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Eu chamo o Senhor para me ajudar e lá do seu Monte Santo, Ele me responde. Nós pomos a nossa esperança em Deus, o Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Eu sei que é o Senhor Deus quem me ajuda. Sei que é Ele quem me defende. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não são os cavalos de guerra que ganham a batalha. A sua grande força não pode salvar ninguém. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem, é Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Ele os salva da morte e nos tempos de fome os conserva com vida. Porém eu sou como uma oliveira verde que cresce perto da casa de Deus. Eu confio no seu amor para sempre e sempre. Tu me guias com os teus conselhos, e no fim me receberás com honras. Eu louvo a promessa de Deus, o Senhor, confio nele e não terei medo de nada. O que podem me fazer simples seres humanos? Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. Ó Deus, Tu és o meu Deus, procuro estar na Tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo, eu tenho sede de Ti como uma terra cansada, seca e sem água. Se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já teria ido para a terra do silêncio. Como são felizes aqueles que Tu escolhes, aqueles que trazes para viverem no Teu templo. Nós ficaremos contentes com as coisas boas da Tua casa, com as bênçãos do Teu santo templo. Pois Tu respondes às orações. Pessoas de toda parte virão Te adorar. Mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetorado Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Deus: Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito: ame os outros como você ama a você mesmo. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. É melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão de entrada da casa do meu Deus do que morar nas casas dos maus. Ó Deus, Tu nos respondes dando-nos a vitória e fazes coisas maravilhosas para nos salvar. Os povos do mundo inteiro, até os dos mares distantes, põem a sua esperança em Ti. Ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio de seres humanos não vale nada. Todos os povos que criaste virão e se curvarão diante de Ti. Eles louvarão a Tua grandeza, porque Tu és poderoso e fazes coisas maravilhosas. Só Tu és Deus. Alimenta-nos de manhã com o Teu amor, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Louvarei a Deus com uma canção, anunciarei com gratidão a Sua grandeza. Ó Senhor Deus, quando senti que poderia morrer, o Teu amor me amparou. Venham, fiquemos de joelhos, adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Tu sabes como estou aflito, pois tens tomado nota de todas as minhas lágrimas. Será que elas não estão escritas no Teu livro? Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Acorde, meu coração.
Minha harpa e minha lira acordem, eu acordarei o sol. E fez isso para que pela sua graça nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Darei forças ao meu povo, e pelo meu poder eles viverão. Eu, o Senhor, falei. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. O Senhor Deus falou com Zacarias e disse: Moisés ficou ali com Deus, o Senhor, 40 dias e 40 noites, e durante esse tempo não comeu nem bebeu nada. Ele escreveu nas placas de pedra as palavras da aliança, isto é, os 10 mandamentos. Se vocês adorarem a mim, o Senhor seu Deus, eu os abençoarei, dando-lhes comida e água, e tirarei de vocês todas as doenças. O Senhor Deus diz: Darei forças ao povo de Judá, salvarei o povo de Israel. Tenho compaixão deles e os trarei de volta do cativeiro. Será como se eu nunca os tivesse rejeitado, pois eu sou o Senhor, o Deus deles, e atendo às suas orações. Porém Moisés respondeu: Não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. Porém a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. O que eu ofereço vale mais do que o ouro fino e é melhor do que a prata mais pura. Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer: que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. O meu povo não quer saber de mim e por isso está sendo destruído. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim e esqueceram as minhas leis. Portanto, eu não os aceito mais como meus sacerdotes, nem aceitarei os seus filhos como meus sacerdotes. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus, e que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Mas quem tem dúvidas a respeito do que come, é condenado por Deus quando come, pois aquilo que ele faz não se baseia na fé. E o que não se baseia na fé é pecado. Que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram, e que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre como Deus é grande. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. E ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Não façam deuses de prata ou de ouro para adorá-los ao mesmo tempo que vocês adoram a mim. O Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa pesos justos. As pessoas direitas são guiadas pela honestidade. A perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. No meu desespero, longe do meu lar, eu te chamo pedindo ajuda. Põe-me em segurança numa rocha bem alta. Portanto, diga aos israelitas o seguinte: eu sou o Senhor, vou livrá-los da escravidão do Egito. Estenderei o braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios um castigo horrível e salvarei vocês. Examina-me e põe-me à prova, ó Senhor. Julga os meus desejos e os meus pensamentos, pois o teu amor me guia e a tua verdade sempre me orienta. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Por que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Meu coração está cheio de medo, e o pavor da morte cai sobre mim. Sinto um medo terrível, estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Mas quem me ouvir terá segurança,
viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Ó Senhor, faze com que esses bajuladores se calem. Fecha a boca dessa gente convencida. Eles dizem, com as nossas palavras venceremos. Ninguém vai tapar a nossa boca. Quem é que manda em nós? Eu disse, vou ter cuidado com a minha maneira de viver e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, não falarei nada. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Tu és o Deus que faz milagres. Tu tens mostrado o teu poder entre as nações. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. A justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador o leva à desgraça. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. Pelo seu poder, ele governa para sempre, e os seus olhos vigiam as nações. Que ninguém se revolte contra Deus. As promessas do Senhor merecem confiança. Elas são como a prata pura, refinada 7 vezes no fogo. Ó Senhor Deus, guarda-nos sempre bem protegidos e livra-nos dos maus. Todos falarão da glória do teu reino e contarão a respeito do teu poder, para que todos os povos conheçamos teus atos poderosos e a grandeza e a glória do teu reino. O teu reino é eterno, e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete, ele é fiel em tudo o que faz. As promessas do Senhor merecem confiança, elas são como a prata pura, refinada 7 vezes no fogo. Ó Senhor Deus, guarda-nos sempre bem protegidos e livra-nos dos maus. Deus que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Os israelitas deram àquele alimento o nome de maná. Ele era parecido com uma sementinha branca e tinha gosto de bolo de mel. O Senhor Deus é a nossa luz e o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá tudo o que é bom. Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Chegará o dia em que dirão a Jerusalém, não tenha medo, povo de Sião, não desanime, nem perca a coragem, pois o Senhor seu Deus está com vocês, ele é poderoso e os salvará. Deus ficará contente com vocês e por causa do seu amor lhes dará nova vida. Ele cantará e se alegrará. Quando falo de paz, eles falam a favor de guerra. E que Deus, a nossa fonte de paz, esteja com todos vocês. Amém. Quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso, ele satisfaz a todos os seres vivos. Aqui farei com que um descendente de Davi seja rei poderoso, e farei com que sempre sejam reis os descendentes desse rei escolhido. Farei com que os seus inimigos fiquem cobertos de vergonha, mas ele usará uma coroa que vai brilhar cada vez mais. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida, e terão alegria, prosperidade e paz. Qualquer tolo pode começar uma briga, quem fica fora dela é que merece elogios. Ó Senhor, tu és bom e perdoador e tens muito amor por todos os que oram a ti. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. A boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é como câncer nos ossos dele. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor, nosso Deus. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos. Dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Daqui do templo do Senhor nós abençoamos todos vocês. Eu lembro do passado, penso em tudo que tens feito, e não esqueço as tuas ações. Porém eu cantarei a respeito do teu poder, de manhã louvarei bem alto o teu amor, pois tu tens sido uma fortaleza para mim, um refúgio nos meus dias de aflição. Encontrarei minhas delícias em vossos mandamentos, porque os amo. Das ações do Senhor eu me recordo, lembro-me de suas maravilhas de outrora. No sofrimento eu fui consolado, porque a tua promessa me deu vida. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. E é cantado pelas crianças, pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. Eles verão o Deus dos deuses em Sião. Eu te louvarei, ó Deus, meu defensor. Tu és a minha fortaleza, tu és o Deus que me ama. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel,
porque depois de sair aprovado dessas aflições receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. No teu templo, ó Deus, ficamos pensando no teu amor. Ó Senhor Deus, o rei está muito feliz porque lhe deste força, está muito contente porque o tornaste vitorioso. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Hassabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaias chamaram o povo para adorar a Deus. Eles disseram: levantem-se e louvem o Senhor seu Deus. Louvem a Deus sempre e sempre. Que todos louvem o seu glorioso nome, embora nenhum louvor humano seja suficiente. Pois quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. O Senhor é justo e bom, por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. Como pode um jovem conservar pura sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. No entanto, o homem que comete adultério não tem juízo, ele está se destruindo a si mesmo. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Quando Moisés entrou na tenda sagrada para falar com o Senhor, ouviu a voz de Deus falando com ele, de cima da tampa da Arca da Aliança, do meio dos dois querubins. Era assim que Deus falava com Moisés. O Senhor Deus disse a Moisés: eu estou fazendo agora uma aliança com o seu povo. Na presença deles farei maravilhas como nunca foram feitas em toda a terra e em nenhuma nação. Todo o povo verá que milagres eu, o Senhor, posso fazer, pois vou realizar uma coisa terrível em favor de vocês. Ali eu me encontrarei com você e de cima da tampa, do meio dos dois querubins, eu lhe darei as minhas leis para o povo de Israel. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles, pois Ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Feliz o povo que te adora com canções e que vive na luz da tua presença. Louvem o Senhor porque Ele é bom, cantem louvores a Ele porque é bondoso. Tu, porém, és santo e sentado no teu trono, recebes os louvores do povo de Israel. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? E mais uma vez, porque a tua misericórdia é grande, tu não os abandonaste, nem os destruíste. Tu és Deus misericordioso e bondoso. Agradeçam a Deus o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que Ele fez. Aleluia! É bom cantar louvores ao nosso Deus, é agradável e certo louvá-lo. Tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre. Eu sempre porei a minha esperança em Ti, e te louvarei mais e mais. Apesar disso, eu ponho a minha esperança em Ti, ó Senhor. Tu, Senhor meu Deus, me responderás. Cantarei de alegria quando tocar hinos a Ti. Cantarei com todas as minhas forças, porque Tu me salvaste. Escutem, meus queridos irmãos. Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. Eu canto a respeito da fidelidade e da justiça. Canto hinos a Ti, ó Senhor Deus. Com um coração sincero, eu Te louvarei à medida que for aprendendo os Teus justos ensinamentos. Adorem o Senhor com temor, tremam e se ajoelhem diante dEle. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser Te louve. Que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças. Entrem pelos portões do templo com ações de graças, entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa no reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó. Confio em Deus e o louvo pelo que Ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada. O que podem me fazer simples seres humanos? Somente em Deus eu encontro paz e nele ponho a minha esperança. Tende, pois, paciência, meus irmãos, até a vinda do Senhor. Vede o lavrador, ele aguarda o precioso fruto da terra e tem paciência até receber a chuva do outono e a da primavera. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Batam palmas de alegria, todos os povos, cantem louvores a Deus em voz alta. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. Faze com que eu os conheça bem. Quando me deito, durmo em paz, pois só Tu, ó Senhor,
me fazes viver em segurança. Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. O amigo ama sempre, e na desgraça ele se torna um irmão. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo, escolhido por mim. Não se irrite por causados que vencem na vida, nem tenha invejados que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Eu escolhi o caminho da fidelidade e tenho dado atenção às tuas ordens. Pois quem me encontra, encontra a vida, e o Senhor Deus ficará contente com ele. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Os que sobrarem do povo de Israel nunca mais farão maldades, não mentirão, nem procurarão enganar ninguém. Terão comida à vontade, estarão seguros e não ficarão com medo de ninguém. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa diz muitas mentiras. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca brigas entre amigos. Não dê testemunho falso contra ninguém. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira. Eu te louvo, ó Deus, não fiques assim silencioso. Os maus e os mentirosos falam contra mim e me caluniam. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. Como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. Tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Pois, se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Pois o Senhor ama aquilo que é direito e certo, e não abandona os seus servos fiéis. Ele sempre protege o seu povo, mas os descendentes dos maus serão destruídos. O temor ao Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Só vivemos uns 70 anos e os mais fortes chegam aos 80, mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo, mas a desgraça acaba com os maus. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, tinha ordenado isto ao povo. Sejam honestos e corretos e tratem uns aos outros com bondade e compaixão. Não explorem as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros que moram com vocês, nem os pobres. E não façam planos para prejudicar os seus patrícios. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Não maltratem as viúvas nem os órfãos. Se vocês os maltratarem, eu, o Senhor, os atenderei quando eles pedirem socorro. Eu ficarei irado e matarei vocês na guerra. As suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos.